Olá, bom dia! Estamos aqui no nosso Devocional dos Salmos e hoje é o Salmo de número 18, mas antes eu quero agradecer. Hoje chegamos a 100 inscritos no canal, sabe? Para muitos pode parecer pouco, né? Mas eu dou graças a Deus por estes 100 inscritos. Não são todos que veem os vídeos, mas o canal estava meio estagnado, né? Tinha parado em um certo número de inscritos. Depois que eu comecei com os devocionais, aumentou, né? Em poucos dias. Então, graças a Deus, a palavra de Deus está alcançando mais vidas. E eu quero agradecer a vocês que estão aqui comigo todos os dias, ouvindo a palavra de Deus. E quero pedir para continuarem me ajudando compartilhando os vídeos para que essa mensagem possa chegar cada vez mais longe. E hoje, o Salmo 18, ele é um pouquinho grande. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou ler até a metade e amanhã a gente faz a parte 2 desse Salmo. Então, eu peço que você preste bastante atenção em cada versículo que eu leio, para que a mensagem possa ficar gravada. Vamos lá? Diz assim, antes de começar o versículo, diz assim, né? Para o mestre de música, um salmo de Davi, servo do Senhor. Ele cantou as palavras deste hino de louvor ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das garras de Saul. Assim se expressou Davi: Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. O Senhor seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes de destruição me aterrorizaram, os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Tremeram por causa da ira de Deus. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto no qual se ocultou, das nuvens escuras carregadas de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando do céu trovejou o Senhor e fez ressoar a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e afugentou meus inimigos, com os seus raios os arrasou. O fundo do mar apareceu e os alicerces da terra foram expostos por causa da sua severa repreensão. Ó Senhor, com o sopro forte das suas narinas, das alturas estendeu a mão e me agarrou, arrancou-me das águas profundas, livrou-me do meu adversário poderoso, de todos os meus inimigos, muito mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi o meu abrigo e protetor. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos, recompensou-me, pois tenho andado nos caminhos do Senhor. Não tenho agido como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser. Não me desviei dos seus decretos e preceitos. Tenho sido irrepreensível para com ele, e não me permiti praticar qualquer mal. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça, conforme a pureza que seus olhos viram em minhas mãos.
Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os pobres e os que são humildes, mas humilhas os soberbos e altivos. Somente até o verso 27. É um salmo muito lindo. E Davi, ele começa esse salmo engrandecendo, louvando e exaltando e agradecendo a Deus pelo livramento. E ele começa, como eu posso falar? Se declarando e exaltando a soberania de Deus, pelo que Deus é e pelo que Ele pode fazer pelos seus, pelo que Ele pode fazer, literalmente. Porque Ele começa dizendo, né? Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, a minha força. Então Ele começa se declarando para Deus. E Ele continua falando o que o Senhor é na vida dele. E Ele diz, o Senhor é o meu penhasco. E aqui diz assim que essa palavra em hebraico significa aqueles precipícios íngremes que oferecem refúgio a homens e animais, onde as abelhas fazem colmeias e de onde o mel era coletado em grande abundância. Então, quando ele fala o Senhor é o meu penhasco, ele está falando que o Senhor é o abrigo dele, que o Senhor é o lugar onde ele se esconde, onde ele se abriga, sabe? Nos dias maus, qualquer situação que ele estivesse vivendo, ele sabia para onde ele poderia correr. Ele sabia que Deus o protegia. E ele continua falando, né? Que o Senhor o salva, que o Senhor, ele fala, o Senhor é a minha torre, o meu refúgio. E ele louva o nome do Senhor. E ele diz, ele fala da experiência dele, da má experiência que ele teve, mas que Deus o salvou. Como ele diz, né? As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. Então ele está dizendo que ele passou por um momento muito difícil. Ele está dizendo que quando ele fala as ciladas da morte me atingiram, os laços do inferno me envolveram, ou seja, foi muito... Ele vai muito longe, né? Ele fala de inferno, de morte, ou seja, o que ele passou foi terrível. A angústia que ele passou, a aflição, o desespero que ele passou foi terrível. Mas ele diz, no meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e os seus ouvidos me deram atenção. Ou seja, o que ele estava passando não era fácil, não era qualquer coisa, não era qualquer perseguição, não era qualquer problema. Tanto que ele compara com a morte, ele compara com os laços do inferno. Mas ele tem um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus todo-poderoso. Um Deus que, se você clamar, que se você gritar por socorro, Ele vai ouvir. As suas súplicas chegarão à presença dEle. E Ele dá ouvidos. Ele dá atenção. Ele dá atenção ao nosso clamor. Nós que somos pobres, somos tão pequenos, que somos tão falhos, que muitas das vezes chegamos a nos sentir como nada, como ninguém, sabe? Mas Ele, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, Ele dá ouvidos, Ele dá atenção ao seu clamor. Então não se sinta insignificante, não se sinta que você é um nada, que você é um ninguém. Não tenha esse tipo de pensamento, sabe? Pense que você tem um Deus que quer se relacionar com você. Ele quer ter um relacionamento com você, sabe? Aqui, mais pra frente, Davi continua falando e ele fala que quando
ele clama e esse clamor chega aos ouvidos de Deus, que Deus dá atenção ao clamor dele e Deus se levanta irado por causa da aflição que as pessoas ruins estão causando para ele. Ou seja, Deus, ele não se agrada quando as pessoas fazem mal para os seus, para aqueles que buscam ele de coração. Então, ele fala, né? Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas. E ele continua falando um monte de coisa, que é claro, é espiritual, né? É uma coisa que eu creio que ele vê pela fé, né? O agir de Deus, pela fé ele vê o agir de Deus desse jeito. Ele está dizendo que Deus, ele age, que ele não fica só parado olhando você sofrer. Quando você clama de todo o seu coração, ele age, ele vai se levantar ao seu favor, ele vai agir, ele vai fazer, porque ele é Deus Todo-Poderoso e ele não se agrada da injustiça. E se você é fiel a ele, se você clama a ele, se você tem um relacionamento com ele, ele não vai ficar parado. Ele é poderoso, ele vai se levantar e ele vai agir. É isso que ele está dizendo. Com todas essas coisas que ele fala sobre fumaça, sobre estremecerem, sobre ele montar um querubim e voar, ele está querendo dizer, ele agiu ao meu favor. Ele se levantou, ele enfrentou tudo por mim. É isso que ele faz. Mas ele continua, depois dele falar tudo que Deus faz, né? Que Deus se levantou, que Deus montou um querubim, que ele rompeu os céus. Depois dele falar tudo isso, ele fala assim: das alturas estendeu a mão e me agarrou, arrancou-me das águas profundas. Então Deus, ele levantou, ele agiu e ele o salvou, ele o agarrou, ou seja, ele não deixa que nos afundemos no nosso desespero, na nossa angústia, nos nossos problemas. Ele não permite, sabe? Se você for fiel e você clamar, ele não vai deixar você se afundar nessa angústia, nessa aflição. Ele vai te agarrar e vai te tirar das águas profundas. E ele diz que ele livrou ele dos adversários, que ele achava que eram mais fortes do que ele. Muitas vezes você está olhando para os seus problemas e vendo eles muito maiores que você, mas você tem que lembrar que você tem um Deus Todo-Poderoso, que é maior do que qualquer problema. Você pode estar olhando e vendo os problemas maiores do que você, mas Deus, para ele, esses problemas não são nada. Então ele diz, né, que ele livrou do adversário poderoso, dos inimigos que ele achava que era maior do que ele, que era mais forte do que ele. E ele fala que eles atacaram ele no dia da infelicidade dele. No pior dia dele, com covardia, os inimigos dele atacaram ele. Mas o Senhor foi o meu abrigo e protetor, e concedeu plena libertação. E aí ele diz, a parte onde eu queria chegar, depois de ele clamar, de Deus ouvir, de Deus se levantar do trono, de Deus agir em favor dele, ele diz o motivo pelo qual Deus fez isso. Ele diz o motivo pelo qual Deus se levantou. Ele diz o motivo pelo qual Deus agiu em favor dele, que é: livrou-me por causa do seu amor leal a mim. Do relacionamento, amor leal, compromisso, aliança. Deus tinha um compromisso com Davi. Mas por quê? Porque Davi tinha um compromisso com Deus. E ele diz assim, o Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos recompensou-me, pois tenho andado nos caminhos do Senhor.
Não tenho agido como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser. Não me desviei dos seus decretos e preceitos. Tenho sido irrepreensível para com ele. Não me permiti praticar qualquer mal. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça, conforme a pureza que os seus olhos viram em minhas mãos. E então aqui está o motivo pelo qual Deus se levantou com tanta fúria e agiu em favor dele. Sabe? Deus, ele é fiel. Ele é justo. Ele sempre vai ser fiel, mesmo quando você não for fiel. Mas ele só vai agir na sua vida, ele só vai ter um compromisso com você, se você tiver um compromisso com ele. É um relacionamento, sabe? Ele sempre vai te amar, ele sempre vai lutar por você, mas se levantar do trono, te defender, agir ao seu favor, só se você tiver um compromisso com ele também. Você precisa ter um compromisso com ele. E quando costumamos falar assim, ó, Deus é fiel. Mesmo que eu não seja fiel, ele vai continuar sendo fiel. Sim, ele vai continuar sendo fiel. Mas não é nesse sentido de, eu posso virar as costas para Deus, Deus vai continuar sendo fiel a mim, porque se eu não for fiel, Deus vai continuar sendo fiel. Não é nesse sentido. Deus, ele vai continuar sendo fiel. Ou seja, justo, se você não der atenção a ele, se você não der atenção aos mandamentos dele e não buscá-lo com sinceridade, não se manter fiel no seu relacionamento com ele, ele vai ser justo, ele vai continuar sendo fiel, mas justo. Ele vai te tratar conforme você merece, sabe? Então, vamos seguir este exemplo de Davi. Vamos continuar no nosso relacionamento com Deus, sabe? Continuar firme, irrepreensíveis. Aqui, tenho sido irrepreensível para com ele e não me permiti praticar qualquer mal. Ou seja, ele não se permite. Ou seja, a tentação vem, a vontade de seguir para aquilo que não é certo vem, mas não podemos nos permitir praticar o mal, não podemos nos permitir pecar contra o Senhor, não podemos nos permitir se voltar para o erro. É uma questão de escolha, sabe? E ele diz: todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser, ou seja, guardar a palavra de Deus no coração. Então aqui está a razão pela qual o Senhor agiu tão tremendamente em favor de Davi. Porque ele continuou sendo fiel a Deus, porque ele guardou os mandamentos de Deus, porque ele não se permitiu pecar, ele não se permitiu se desviar do caminho. E aí ele continua assim, ó: ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Essa é a fidelidade de Deus. Ele é justo, ele é fiel. Se você for fiel a ele, ele vai ser fiel a você. Se você for irrepreensível na palavra dele, ele vai ser irrepreensível com você também. Se você for puro, ele vai ser puro com você também. Ele vai se revelar puro. Não é que ele vai ser, ele é tudo isso e muito mais. Mas ele vai se revelar para você com pureza. Mas se você for perverso, ele vai reagir à altura, ou seja, ele vai te dar o que você merece. Ele vai continuar sendo justo, ele vai continuar sendo puro, ele vai continuar sendo irrepreensível, ele vai continuar sendo bom, mas ele vai dar o que você merece. É uma palavra forte? É, mas é uma palavra de encorajamento, sabe? Vamos continuar sendo fiéis a Deus, vamos guardar a palavra dele no nosso coração, sabe? Não é uma palavra dura, em certo sentido, mas não é aquela palavra que você olha e fala: não, muito pesada, vou continuar no erro. Não, é uma palavra que você olha e vê: nossa, Deus é tão poderoso que só basta apenas eu ser fiel a Ele, Ele vai me defender em qualquer situação da minha vida. Somente eu sendo fiel a Ele, só basta eu ser fiel a Ele, só isso.
Só basta eu guardar a palavra dele no meu coração e andar com ele. Pronto! Ele está pronto para me defender em qualquer batalha, em qualquer aflição, em qualquer angústia. Porque ele é tão poderoso que nada o detém, que nada o segura, que nada o vence. Então essa é a palavra que você tem que tomar para a sua vida hoje. Não é uma palavra de desânimo, não é uma palavra para você se assustar e falar, nossa, como é difícil. Não, é uma palavra de encorajamento. Ver como Deus é poderoso, ver como Deus livra, como Deus guarda e como Ele ama. Ele ama, Ele é amor, sabe? Quando fala e do seu amor leal, tá falando de compromisso, tá falando de relacionamento. Ele quer ter um relacionamento com você, mas ele não vai ter um relacionamento sozinho. Você precisa ter um relacionamento com ele também, sabe? Vamos buscar a Deus de todo o coração. Vamos reconhecer que esse Deus poderoso, esse Deus merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, sabe? Que é lindo saber que temos um Deus tão poderoso na nossa vida. Essa é a palavra de Deus hoje para o nosso coração. Uma palavra de fortalecimento, uma palavra de perseverança e de fé, sabe? Vamos continuar, vamos buscar, vamos nos entregar de todo o nosso coração. Vemos aqui que Davi, ele era fiel a Deus no seu compromisso, no seu relacionamento. Como eu costumo dizer sempre, não quer dizer que ele não tinha pecado, não quer dizer que ele não tinha falhas. Mas no relacionamento com Deus, ele estava sempre fiel, de todo o coração dele, buscando, dedicando a vida dele a Deus. E é isso que devemos ter, é isso que devemos ser. Essa foi a palavra de Deus hoje. E amanhã continuaremos com a segunda parte desse Salmo de número 18. Amanhã vai ser a segunda parte e eu te espero aqui amanhã. Vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela Tua palavra, pela Tua grandeza, pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Senhor, nos ensina a sermos fiéis a Ti, nos ensina a Te amar de todo o nosso coração, nos ensina, Senhor, a ser como diz na Tua palavra. Senhor, o Senhor é justo, o Senhor é poderoso e o Senhor quer se relacionar conosco. Mas temos que abrir nosso coração, temos que entregar nossa vida a Ti, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, nos ajuda, porque o Senhor é fiel. Pai, eu te peço que o Senhor leve esta palavra de encontro com cada pessoa que precisa dessa palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus e eu te agradeço por este dia, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por este momento. Em nome de Jesus. Amém. E até amanhã.